Graça e paz, amados irmãos, estamos reunidos nessa noite para continuar estudando a palavra do Senhor, porque é o conhecimento que nos faz crescer, é o conhecimento que nos leva à maturidade, ao entendimento da vontade e do querer de Deus para as nossas vidas. Hoje o tema do nosso estudo é dons e ministérios, então nós vimos que uma igreja madura, ela tem como identidade o serviço, e o nosso serviço, ele não é um serviço feito somente com as nossas forças, mas é o dom, que é uma capacitação dada por Deus, e o ministério é o serviço que a igreja, que eu e você desempenhamos. Então hoje nós vamos ver que Deus dá diversos dons à sua igreja, mas cada um desses dons tem um significado específico para que a obra aconteça e em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Então, antes de estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro de Romanos, nós vamos estar falando com o nosso Deus. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos, Senhor, porque estudar a Tua Palavra nos ajuda a sermos mais maduros, mais entendidos do Teu propósito e do Teu querer para as nossas vidas. Continua ministrando aos nossos corações e que nós possamos nos ater a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós queremos entregar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações em Tuas mãos, te pedir que o Senhor esteja cuidando daqueles que por hora estejam enfermos, por hora estejam passando por situações familiares, situações financeiras difíceis, que o Senhor esteja agindo em cada área e nos dando a paz de que nesse momento é um momento único nas nossas vidas, é um momento em que nós precisamos deixar todas as nossas preocupações ao Teu cuidado, e a nossa tarefa nessa hora é descansar e buscar, meditar na Tua Palavra. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 12, onde nós vamos estar lendo do versículo 3 ao 8, que diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se mistério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, o texto de hoje está nos propondo, que uma atuação missionária comprometida é fruto de uma igreja madura. Então, quanto mais comprometido com a obra do Senhor, entendendo o nosso chamado, a nossa participação na obra evangelizadora, isso faz de nós uma igreja madura. Uma igreja madura que entende o seu lugar, que entende a sua missão, que entende a importância e a interdependência um do outro. Então eu estou ligada a você, você está ligada a mim, eu preciso de você, você precisa de mim, para que juntos nós realizemos uma tarefa específica. E essa tarefa específica que o Senhor comissionou à sua igreja é de proclamar
o evangelho da salvação. Então, eu preciso de você e você precisa de mim. E aí o apóstolo Paulo, ele vai especificar, tanto aqui em Romanos, né, o dom de profecia, de ministério, diaconia, que é serviço, a exortação, a presidência, misericórdia, contribuição. Mas ele também, lá em Coríntios, né, ele fala também do dom de sabedoria, de conhecimento, de cura, de discernimento, dons de língua, interpretação, apostolado. E assim como em Éfeso, ele também vai falar do pastoreio, do evangelismo. Então, todos esses dons, eles estão vindo para quê? Especificar. E isso não significa que eles se esgotem somente nesses dons. Mas eu e você precisamos entender que a proporção que nós vamos trabalhando na obra do Senhor, o Senhor vai distribuindo dons de acordo com a necessidade da sua igreja, da necessidade do povo. E talvez tenha um dom que acho que a gente vai precisar pedir ao Senhor, né? Já pensou no dom do abraço? Depois desse tempo todo de pandemia, a gente precisa de pessoas que nos abracem e que nós venhamos a nos sentir acolhidos por esse abraço. Tem uma irmãzinha, por uma das igrejas que eu pastoreei, que ela tem o dom do abraço, que quando ela te abraça, você se sente acolhido, você se sente afagado, você se sente abençoado por aquele abraço. O abraço da minha irmã é um abraço muito gostoso. Por quê? Porque ela demonstra ali naquele abraço todo o seu cuidado, todo o amor de Deus, toda a atenção que vem do Senhor. E o interessante é que essa irmã, ela não é de muitas palavras, ela não fala, ela se acha muito tímida, mas ela tem o dom do abraço, que aquele abraço acalma, traz paz, traz tranquilidade. Então, às vezes a gente acha que, eu não tenho dom nenhum, Deus não me deu dom nenhum, mas nós precisamos, como diz a palavra, procurar com zelo os melhores dons. Dons que transformem a vida das pessoas, dons que complete a obra do Senhor. Então, eu e você precisamos entender, né, que o Senhor nos chama para trabalhar na sua seara e que os dons, né, são concedidos a cada pessoa visando um fim proveitoso. Então, tem que ter alguma finalidade. É para serviço, é para servir o outro, é para estar à disposição do outro. Então, nós servimos a Deus quando nós alcançamos o próximo. Então, pense sempre nisso. Servimos a Deus quando alcançamos o próximo. O meu serviço a Deus vai sempre passar pelo outro. Sempre alcançar o outro, né? Então, os dons não se limitam às apresentações por Paulo. Ele relaciona alguns dons como exemplo. Para quê? Para que eu e você possamos alcançar isso. Então, você vai ver que a cada igreja específica que ele estava ali falando dos dons, aqueles dons eram dons que ele identificava naquelas igrejas, porque era a necessidade daquela igreja. Então, nós precisamos ter isso muito claro e com muito cuidado, né? E aí ele vai dizer assim, Deus nos dá dons conforme sua soberana vontade, levando em conta as necessidades do reino, nossa personalidade e seu projeto, que envolve também outras pessoas. A nós cabe exercê-los com zelo, amor, pensando com moderação a nosso respeito e nos abrindo para trabalhar em conjunto para a edificação do corpo. Então, Paulo, quando chama a nossa atenção para que nós venhamos a exercer com amor, moderação, é muito importante isso, porque as pessoas, quando elas conseguem perceber o dom, a capacitação que recebem, muitas vezes elas ficam um pouquinho assim soberbas, arrogantes,
né? Se sentindo melhores do que os outros. Ah, Deus me deu um dom, eu tenho um dom. Gente, esse dom é dádiva do Senhor. Então, você precisa entender que se Deus te deu, é para quê? É para serviço. Não é para você se colocar como melhor do que ninguém, mas é para você se colocar em posição de humildade para servir ao outro. E você, quando recebe um dom, outra coisa muito importante, você recebeu um dom para quê? Para ficar lá guardado na sua galeria de dons, para que você fique admirando. Não, eu não vou usar não, porque eu não quero estragar, não vou usar não, porque é muito precioso, é muito valioso. Exatamente, porque é precioso, porque é valioso, você precisa usar. E usar com o quê? Com zelo, com amor, fazendo o melhor. Faça sempre o melhor para o Senhor. E quando a gente trabalha essa questão de dons, a gente precisa entender isso, que o dom é para estar a serviço do outro. E aí, o que é dom? Dom é uma capacidade dada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus nos capacita, nos dá esse dom. Assim como Ele me capacitou com o dom da palavra, com o dom do ensino, com o dom do cuidado, do pastoreio, né? Do cuidado com as vidas, Ele distribui os seus dons a cada um de nós. E Ele faz isso para quê? Para que nós estejamos usando esses dons, né, em serviço ao outro, ao próximo. Por quê? Porque o ministério é o espaço de serviço, onde aplicamos nossos dons trabalhando em conjunto para o cumprimento da missão. Então, meu dom é para estar nesse espaço em serviço às pessoas. E nós precisamos entender que esse serviço não está restrito à nossa igreja local, porque às vezes a gente acha que os nossos dons, as coisas que nós aprendemos na igreja, as capacitações, elas só servem para a igreja. E isso é uma visão muito limitada de reino, porque reino não acontece somente dentro da igreja. Nós precisamos entender, como Wesley dizia, né, que o mundo é a nossa paróquia. E quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu compreendi logo cedo, né, exercendo o meu dom, trabalhando nesse ministério, que as minhas ovelhas, elas nunca foram somente as minhas ovelhas que estão na igreja local. Não são somente vocês da igreja metodista Betel Bangu. Deus me manda ovelhas de todos os lugares, de vários segmentos, de várias situações, que Ele me manda para quê? Para que eu cuide, para que eu pastoreie, para que eu aconselhe, para que eu acompanhe. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que às vezes a gente pensa, não, o meu dom é só para ser usado no ministério da música, eu só canto no horário do culto. Não estou dizendo que é para você sair da igreja agora já ir procurando barzinho para cantar, não, tá? Mas eu estou dizendo que esse dom você precisa exercê-lo. Se Deus ministra através de você, através da música, que você leve essa música, que você leve esse dom para outros ambientes. Para quê? Para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça. A gente precisa entender isso, que esse dom ele está com você para ser ferramenta aonde você estiver. Para quê? Para a obra de evangelização, para o crescimento do reino de Deus. E aí, o texto de Paulo, né, ele chama a atenção para algumas questões muito importantes. E a primeira delas é que os dons são diferentes e igualmente importantes. E isso é uma questão muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha assim que o dom da palavra é mais importante do que o dom daquele que cuida dos utensílios do Senhor. É mais importante do que o dom do abraço, como eu falei que a minha irmã tem, o dom do abraço. É mais importante do que aquele que administra as coisas do Senhor. Então a gente precisa entender que a igreja como corpo, então se Paulo usa a metáfora do corpo, ele está dizendo que
todos são igualmente importantes. Eu não posso desprezar o meu dedinho do pé, a unha do meu dedinho do pé. Eu não posso dizer que eu não preciso dela só porque ela está lá embaixo. Eu não posso dizer que o meu coração que bombeia é mais importante do que a unha do dedinho do pé. Por quê? Porque ambos têm funções específicas, ambos ocupam o seu lugar e no seu lugar ele tem a sua importância. Então, a gente precisa entender que todo serviço dentro da casa do Senhor, todo dom dado por Deus dentro da casa do Senhor, ele sempre vai ter o seu lugar de importância. Aí lembra que Paulo falou da questão da moderação, para quê? Para que a gente não fique achando que eu sou mais importante do que o outro, porque às vezes a gente corre nesse risco, né? De dizer, se eu não estiver, se eu não usar o meu dom, se nada acontece, não vai ser bom, porque só vai ser bom quando eu faço, quando eu estou presente. Não, e nem ficar valorizando um em detrimento do outro. Às vezes, quando a gente está no campanha de oração, quantas vezes eu vi isso, né? Porque tem uns irmãos que são mais eloquentes na sua oração. Aí fazem uma fila imensa, todo mundo quer ser orado por aquele que é mais eloquente. Mas aquele que ora com simplicidade, muitas vezes ninguém quer receber a oração dele. Não, a oração dele... Por quê? Julga que o poder está na oração, na intensidade, na eloquência, mas o poder está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque quem ora com mais eloquência e quem ora com mais simplicidade está orando em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que opera o milagre? Quem é que tem poder para atender as orações e para fazer as coisas acontecerem? É o Senhor Jesus Cristo. Então, não faz sentido a gente fazer esse tipo de julgamento, de estabelecer quem é mais importante. Então, a gente precisa entender que para o pleno funcionamento da igreja como um organismo vivo, é preciso que as diferentes funções sejam desenvolvidas, que cada um esteja na sua função. Quer ver uma coisa que às vezes me tira um pouquinho assim a concentração? Se eu estou ministrando a palavra e eu percebo que não tem ninguém na porta, ou que não tem ninguém no portão, ou que quem está na porta, quem está no portão não está posicionado adequadamente, ele pode achar que o trabalho de quem está na porta é um trabalho inferior ao de quem está ministrando. Mas o trabalho de quem está na porta é tão importante quanto. Por quê? Porque quem está na porta, ele está ligado em todas as situações. E às vezes as pessoas se colocam de costas para a rua, para o portão, voltadas para o templo. Não, a posição dela é uma posição de lateralidade, porque ele precisa ficar na lateral observando as coisas que acontecem tanto dentro quanto fora. E quando a pessoa não está na posição adequada, eu tenho que fazer o meu trabalho e o trabalho dela, que eu tenho que estar ministrando a palavra e atenta às coisas que estão acontecendo. Então você percebe que o meu trabalho é tão importante quanto aquele que está na porta. Aquele que está na porta tem um trabalho tão importante quanto aquele que está ministrando, quanto aquele que está cantando. Você consegue entender que quando trabalhamos como um corpo bem ajustado, cada um exercendo a função que Deus lhe deu, o funcionamento é perfeito. A saúde no corpo. Então a gente precisa entender isso. A segunda coisa, que os dons são concedidos pela graça de Deus. É Deus que concede. Não é mérito meu, não é mérito seu. É graça, é favor de Deus. Então não é seu. Foi Deus que te deu. Então pense muito bem nisso, né? Então é Deus quem concede segundo os seus propósitos, os propósitos dele. Ele tem propósito. Quando ele te concedeu esse dom é porque ele tem um propósito. Então você precisa servir ao propósito do Senhor. Fique atento. Para quê? E qual é o propósito? Edificação do corpo. Para que nós sejamos edificados. A terceira coisa é que Deus chama a trabalhar com amor, dando o melhor de nós. Então, o que é dado por Deus, nós precisamos fazer o melhor.
Seja ficar na porta, seja o abraço, seja a ministração da palavra, seja estar trabalhando com as nossas crianças, seja varrendo o templo, seja cumprimentando. O que Deus te chamou para fazer, faça da melhor maneira possível, entregue o seu melhor. Não ache que o dom que há em você, que aquilo que Deus te deu é insignificante. Não fique olhando e invejando o dom do outro. Não, mas aquele dom que Deus te deu, faça com alegria, faça com prazer. Por quê? Porque foi Deus que te deu. Então desempenhe da melhor maneira possível, porque você não está fazendo para você, mas você está fazendo para o Senhor em serviço aos seus irmãos. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Que Deus está te dando ali para você fazer o melhor. E na prática do serviço, através dos ministérios, precisamos atentar para alguns desafios, porque nós somos, né, desafiados o tempo todo. Reconhecer a diversidade, né? Que é uma tendência natural querer participar daquilo que está chamando a atenção. Então, às vezes as pessoas têm alguns trabalhos, alguns dons que elas querem. Por quê? Todo mundo quer com um dom que todo mundo quer, meus irmãos. Você já sabe qual é, né? O dom de falar em língua. Todo mundo quer falar em língua. Todo mundo quer ser boca nesse corpo. Gente, mas a gente precisa entender que a gente precisa ser braço, a gente precisa abraçar, a gente precisa entender que a gente precisa ser amor, ter o dom do amor, amar as pessoas, não porque elas me dão alguma coisa, porque eu tenho algum favorecimento, mas eu preciso ter o dom de amar. Então, quantas vezes as pessoas, todo mundo acha que só é batizado com o Espírito Santo, só tem valor, só tem respaldo se falar em língua. Então pense nisso. A gente não precisa, a igreja precisa entender que é Deus que distribui segundo as necessidades. Então procure os melhores dons. E quais os melhores dons? É eu escolher, eu quero o dom de falar em língua. Não, eu quero o dom de profetizar. Não, eu quero o dom de ministrar. Não, Senhor, eis-me aqui. O que a minha igreja está precisando? Então eu quero esse dom. Buscar com zelo é exatamente isso. Buscar no Senhor a vontade do Senhor, porque você está ali para servir. Você não está para ser servido. Então é Deus que vai te capacitar para quê? Para você servir. Então quem é que vai escolher o melhor dom? É você pedir o melhor dom. Por quê? Porque o melhor dom é aquele que a sua igreja está precisando. Porque é para o serviço da obra. Então, nada de ficar querendo, né, aqueles dons que têm mais evidência. Trabalhar em unidade. Nós precisamos entender isso. Eu amo o Salmo 133 porque ele diz que o Senhor só ordena a bênção quando a igreja está unida. Igreja unida não é uma igreja que fere, não é uma igreja que fala mal um do outro, não é uma igreja que descarta o outro, não é uma igreja que despreza o serviço do outro, mas é uma igreja que entende a importância de cada um, que é suporte um para o outro, porque entende as limitações e as dificuldades e trabalha em unidade. Naquilo que eu vejo que você é fraco e que eu sou mais capacitada, eu uso a minha capacitação para quê? Para fortalecer você. E naquilo que você é mais forte, você usa a sua capacitação para quê? Para me fortalecer. Porque nós somos um corpo e corpo trabalha em unidade. Quando o Senhor percebe que a sua igreja está trabalhando em unidade, em amor, fazendo o melhor, o que ele faz? Você não precisa nem pedir, porque a bênção do Senhor te alcança. As coisas começam a acontecer naturalmente, porque é natural, é normal para Deus abençoar o seu povo. Isso é coisa normal para Deus, abençoar as pessoas que estão ali vivendo em conformidade com a sua palavra, buscando a sua palavra, para Ele é natural. E a gente precisa entender isso, que numa igreja em que as pessoas estão divididas,
tem rixas, mágoas, ressentimentos. Às vezes a gente pega como termo antigo, né, pinima com os outros. Pega pinima, ranço. Por quê? Não sei. Não faz sentido. Então a gente precisa trabalhar essa questão. Que somos corpo e corpo só cresce junto. Quando um braço ou perna cresce sozinho, já imaginaram meu braço crescendo mais do que o meu corpo como um todo? Isso gera o quê? Uma anomalia. Então, eu não quero crescer sozinha. Eu preciso entender que eu quero crescer, mas eu quero que o meu irmão cresça também. Eu não quero ser uma aberração, eu não quero ser uma anomalia, eu não quero ter um destaque excessivo. Por quê? Porque eu viso a unidade, o crescimento do corpo de Cristo. E o terceiro desafio, desenvolver a maturidade. Nós precisamos entender que, embora cada pessoa faça parte, né, os diferentes ministérios precisam trabalhar em prol uns dos outros. E isso é uma coisa que a gente está tentando fazer. Às vezes a gente cria projetos particulares para os nossos ministérios, como se só existisse aquele ministério, aquele serviço, ele fosse o mais importante de tudo. Por quê? Porque eu tenho um dom. Mas eu preciso entender que esse dom, ele não está somente a serviço do ministério A ou do ministério B. Esse dom precisa estar a serviço do meu ministério, e o meu ministério, porque tem esse dom, porque tem essa capacitação, ele precisa estar a serviço do corpo de Cristo, de toda a igreja. Então, nós precisamos trabalhar para que a igreja cresça, né? Que a igreja seja esse espaço de desenvolvimento da graça e do amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui com uma missão de ajudar ao Senhor na tarefa de evangelização do mundo, do anúncio da salvação. Então, pense nisso, né? Para vencer os desafios e viver efetivamente os dons no exercício dos diferentes ministérios, precisamos de uma vida de oração expressa em amor e serviço. Então, volta a questão da oração. Oração. Às vezes a gente pensa que oração é aquele ritual em que eu me ajoelho, posto as minhas mãozinhas e vou falar com Deus. Gente, oração é conversar com o Senhor, é falar com o Senhor, é perguntar ao Senhor o que Ele acha em relação a isso, o que Ele acha em relação àquilo, se eu sigo, se eu não sigo, se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço. Me aconselhar é ter Deus junto a mim em todo o tempo, perguntando a Ele sobre todas as coisas, querendo saber o que Ele pensa. Por quê? Porque a obra é dele, eu sou dele e trabalho para Ele. Então, a opinião mais importante é de quem? É dele. Por isso que a oração, ela é fundamental na vida do cristão. O cristão, ele não vive sem oração, porque sem oração ele não conhece a voz do seu Senhor. Sem oração ele não conhece os pensamentos do seu Senhor. Ele não conhece os planos, os projetos do seu Senhor. Então, como é que nós vamos ter uma igreja madura? Uma igreja que exerça com desenvoltura os dons e o ministério e os ministérios. Como? Então, o papel da igreja no mundo é colaborar com a missão de Deus, de levar salvação a todas as pessoas. E aí, nós precisamos entender que cada um e cada uma é importante. Todos os meus irmãos são importantes, todos, sem exceção. E que Deus nos chama para buscar os dons, oferecer-nos para o serviço e fazer tudo com amor. Seja a nossa resposta: eis-me aqui, Senhor.